Gente, meu nome é Luanda. E meu nome é Daniele. Sim, e nós estávamos gravando já há um tempo e conversando, e aí só que não estava gravando, então começaremos tudo novamente. Então, a gente estava aqui falando sobre o coronavírus e o impacto que ele tem causado para o nosso globo ultimamente, né? A Luanda morava no Brasil e foi para Portugal, né? E eu ainda moro no Brasil e a gente vai discutir sobre isso, né? Então, a gente estava falando sobre como está crescendo e tal, estava dizendo que aqui já está no nível mais alto, porque começou já há mais tempo, e no Brasil está meio que chegando agora, e como está aqui com as medidas preventivas. Eu estava falando sobre as profissões e tal, as separações, sobre tipo, as classes de pessoas que vão conseguir passar a quarentena em casa e outras pessoas que provavelmente não serão dispensadas dos seus trabalhos e ou terão que escolher ficar em casa e perder o trabalho, alguma coisa assim e tal, que é muito triste. Com certeza. Já não basta o desemprego como ele é, como ele está, né? E aí sim vai. Mas eu acho até um pouco difícil que as pessoas venham fazer isso, só se realmente for a pessoa achar necessário, porque o desemprego ainda assim preocupa muitas pessoas, né? No caso, as pessoas que não puderem ficar desempregadas e que também não puderem sair dos seus trabalhos, que eu acho muito errado. Inclusive, era uma coisa que eu não esperava que fosse acontecer aqui, mas já está acontecendo. Hoje eu já recebi as primeiras notícias de órgãos públicos e faculdades que vão fechar, já fecharam, aliás, e outros que vão fechar. Mas essas pessoas que não puderem passar por isso, é a questão da precaução mesmo. É como eu falei para aquela minha colega que estava falando antes de estar gravando, ela trabalha como caixa. E aí ela me falou que estava muito preocupada e tal, que já tinha chegado lá na cidade dela, enfim. E eu falei para ela, olha, infelizmente é se proteger e muito álcool e muita máscara. Não, muita máscara, eu acho que não precisa de muita máscara. Sim, a menos Mas que você até esteja cogitar, doente. sim, até cogitar essa questão de, sei lá, luvas de repente, porque é muito difícil, né? Principalmente quando você é caixa, eu imagino, porque você tá lá o tempo todo Sim. pegando num dinheiro que é uma coisa que passou pela mão de muitas pessoas. Então, é perigoso, né? Yeah. E é uma coisa que, infelizmente, pode estar em qualquer lugar. É tanto que aqui eles pedem para passar álcool em gel até nas compras que você traz para casa do supermercado. Nossa Senhora. Sim, é tipo um nível muito absurdo. As pessoas aqui, elas realmente entraram em pânico. É Ah, tipo, eu ia, sim, eu ia trabalhar todos os dias e a cada dia, tipo, nas últimas 2 semanas era um grande acontecimento e a gente, tipo, usando muito álcool em gel, lavando muita mão, usando muita luva e olhava assim uns para os outros. Você vê que tá todo mundo em pânico mesmo, é muito estranho. e sem contar um movimento que diminui e já dá aquela tristeza, é o que eu sinto. Tipo, quando eu vejo locais. Ah, eu fiquei tão triste com uma coisa, talvez seja besteira, mas pra mim não é. Porque eu sempre tive muita vontade de ir pra Disney, sempre vi a Disney como um lugar de muita diversão e tal. E aí eu fiquei sabendo que eles fecharam. E eu fiquei tentando imaginar o que é a Disney sem nada, assim. Vazia, E aí não vazia. é só a Disney, tipo, todos os lugares. Quando eu vejo os stories das pessoas na Itália, quando eu vejo até mesmo os stories de Portugal, vocês às vezes postam e tudo mais, eu fico pensando, nossa, me belisca, porque eu só posso estar sonhando. Como é que isso aconteceu agora, assim? Século XXI, 2020, olha aí, o começo da década e pá, como se não bastasse quase uma guerra. Né? Agora Era a temos. Terceira Guerra Mundial, agora é uma pandemia. Não é isso? Eu fico pensando, e gente, a gente tá em março. Oh, é março, ia dizer, abril. É, não tem A nada. gente tá em março. E aí já tá rolando isso tudo. E eu espero muito que daqui pra frente, que isso não acabe com o nosso ano, que isso não comprometa, né? Eu vi que muita gente desfez compromisso. Tipo, a economia claramente vai ficar afetada com relação a isso, mas não importa. Antes a economia do que comprometer vidas, né? Yeah. Não, acho que é uma loucura, porque veio meio que do nada, e aí se espalhou muito rápido, tipo, no mundo inteiro, e como você disse, vai afetar muito a economia e já está afetando, porque, tipo, locais estão fechados e aqui tem, tipo, uma lei, tá, alguma coisa assim que
mesmo assim, os patrões têm que continuar pagando o ordenado para os funcionários, porque não é culpa nossa, a gente não estar no trabalho. E Essa foi aí, uma dúvida que eu tive. Não sabia. sim, sim, tem. Eu li, né? Eu não sei como vai ser na prática, se no começo do mês meu ordenado vai estar lá normal, mas eu sei que tem, tipo, várias matérias e tudo sobre o apoio que o governo está dando em relação a isso. E Mas essa é é uma mais uma loucura. questão. E, tipo, o que movimenta, principalmente o Porto, é o turismo. E não tem como ter turismo nessa altura, assim, Com com certeza. isso se espalhando. Tipo, tem que, sei lá, estão fechando as fronteiras. Eu li uma notícia agora há pouco que a União Europeia vai fechar, tipo, a Europa inteira. Vai ser só casos mais extremos que vão poder circular e entrar e sair e tal. E aí, tipo, eu fico, meu Deus, eu me sinto vivendo num filme ou em alguma série, eu sei lá. É assim, eu também me senti, principalmente como a gente mesmo estava falando, aqui não tanto, porque não tá assim ainda. Os supermercados ainda tem as coisinhas, algumas pessoas ainda circulam na rua, algumas não, várias pessoas. Mas é vendo justamente os stories, e inclusive eu vi essa notícia, que eu fico pensando, meu Deus, porque assim, o mundo inteiro está sempre enviando e trazendo coisas para o mundo inteiro. Yeah. Então, tudo isso compromete todos nós, não é? Daqui a pouco, eu não sei como é que vai ficar essa questão dos preços das coisas, porque eu também estava lendo uma notícia sobre o fato de que pelo menos o álcool em gel não deve aumentar por causa dessa pandemia, e que se aumentasse poderia reclamar o PROCON e tudo mais. Sim. Mas assim, a gente acaba se prejudicando de uma forma ou de outra. A gente estava falando uma vez sobre a doença, né? Que a doença em si não era tão preocupante para nós, jovens, né? Mas que o preocupante, na verdade, não é a doença. Não é, pelo menos pra gente, mas o todo. O que está acontecendo? O que ainda vai acontecer, né? Sim. E muita gente fala que essa questão vai. Essa situação vai se amenizar e tudo mais, mas no final das contas ninguém sabe. É um medo desconhecido e a gente ainda está aprendendo a lidar com isso, né? Sim. Tipo, aqui em Portugal, o pico já está uma loucura. Tipo, as ruas estão desertas e tal, apesar de existirem muitas pessoas ainda assim sem noção que, tipo, quarta-feira passada lotaram uma praia aqui próxima a Lisboa, porque era um dia de sol e as pessoas de quarentena foram para a praia e lotaram a praia. Mas, esqueci o que a gente estava falando, era o quê? Era sobre a situação. Sim, todo esse podcast sobre a situação, né? Mas realmente as pessoas não têm muita noção com relação a isso. Dos dois, hoje ela não tá, ou ela não tá levando a sério, ou ela, sei lá, acha que não é nada demais. Tipo, ou ela não acredita ou ela minimiza a situação. Sim, Mas eu acredito que principalmente aí o cuidado tem que ser redobrado, né? Por causa da população idosa, que sim. aparentemente é bem grande, né? Pelo que tu já me falou. Eu penso que a maior parte do pânico dele seja isso. Seja que, tipo, como tem muito idoso e muita gente na zona de risco, eles surtaram mesmo, assim, os portugueses realmente surtaram. Tem muita gente sem noção, como eu disse, principalmente acho que os mais jovens e tal, mas eles surtaram mesmo. No meu trabalho era uma loucura e ninguém se tocava e ninguém nada e todo mundo, tipo, chegava lá, todo mundo que chegava tinha que medir a temperatura e eu lembro de um dia que minha chefe queria me mandar para casa porque eu estava com 36, sendo que é uma temperatura normal para o ser humano. Yeah. Tipo, nesse Nossa, nível. Ela disse, quem tiver 36 graus vai para casa. Eu disse, mas gente, essa é a temperatura normal do ser humano, eu tô viva. não é verdade. Inclusive até 1 grau a mais, né? Diz que, não, 37 é estado febril já. Mas Pois é, enfim. exato. Mas, tipo, é um surto muito grande. As caras de pânico de todo mundo, de tipo, o que está acontecendo? E o medo, porque é invisível, mas ao mesmo tempo pode estar ali. E pode estar em qualquer Sim, lugar. com certeza. E eu acho que assim, mesmo que as fronteiras estejam fechadas, que as pessoas não possam visitar os locais, mesmo que elas pudessem, de longe não seria a mesma coisa de turistar em uma época em que está tudo bem, porque uma pessoa que viaja no meio dessa pandemia, ela primeiro que ela vai ter que andar de máscara, se ela achar, mesmo que ela não tenha, porque não é uma obrigação, mas
Se for uma pessoa mais preocupada, mais neurótica com isso, aí ela vai usar a máscara, não vai curtir os locais, todos os locais que ela queria curtir. Se tiver um show para isso, se tiver uma coisa para ir, não vai. Então, assim, compromete o turismo. Mesmo que você pudesse, no meu caso, mesmo que eu pudesse estar viajando nesse momento, eu não viajaria, porque eu sei que não iria aproveitar, não seria proveitoso para mim, eu só ficaria com pânico em outro lugar. Mas, ressaltando a questão do pânico, tudo bem, é inevitável, mas é um pouco errado, que eu acho que é o pânico que causa, assim, né, um extremismo, um terror nas pessoas e o clima acaba ficando bem pior do que poderia ser. Porque apesar de ser uma doença que a gente sabe que para os idosos é mais difícil e tudo mais, as medidas ótimo, me viajou a palavra que eu não sei falar. Medidas preventivas, vai. Preventivas, isso. Precautivas. As medidas preventivas. As medidas preventivas estão aí e todo mundo sabe fazer. Todo mundo sabe como se prevenir. Pelo que eu vejo as histórias das pessoas que já estão com coronavírus, eu nunca vi uma pessoa mais idosa, mas os jovens estão conseguindo lidar muito bem com isso. É só se isolar, o que não é só, né? Às vezes bate aquela solidão. Mas é uma coisa que dá para lidar da melhor forma possível, não precisa de tanto pânico agora. Sim, e nem sempre o pânico vai levar à prevenção, né? Às vezes a pessoa surta, mas isso não leva ela a se cuidar e a cuidar, sei lá, das outras pessoas também. Eu já vi muito isso, da pessoa ser louca, ai, não me toca, não me toca. Aqui mesmo, já vi, não me toca, mas você não vê a pessoa passando álcool em gel ali direto, tu não vê a pessoa lavando a mão ali, nem nada. E eu fico, não adianta, então, surtar para quê? Tipo, o que me preocupava aqui sempre, que eu já lhe disse várias vezes, é a questão da comida, porque todo mundo fala, ah, estoca comida, estoca comida. Realmente agora eu estou presa em casa, então, sei lá, fiz bem ainda assim em encher os meus armários, mas eu ficava louca com isso, de ai meu Deus, vai acabar a comida e não vou conseguir comprar comida, eu vou morrer de fome. Eu ficava muito nessa noia. Mas me diga uma coisa, você já se deparou com uma situação em que você teve que sair de casa depois do início da quarentena? Desde sábado a gente não sai de casa. Eu tô louca já. Eu já tô, meu Deus, tipo, surtando, assim, mas de ficar tanto em casa. Eu queria, sei lá, ir no supermercado. Né? Nem que fosse ali na farmácia. Sim, não, é sério, eu queria ir no supermercado. Tipo, eu olho pra gente, ai, vamos no supermercado, mas ninguém sai. Tipo, literalmente, ninguém sai, Juliana. Mas tá tendo algum tipo de, como é que eu posso dizer? Como é que diz? Eu quero me referir àquela pessoa que fica de olho se alguém está fazendo uma coisa que ela não deve fazer, como policial. Ah, sei. Porque Tipo, dizem que na que tem Itália alguma está tendo isso. fiscalização, não é? Isso, fiscalização a palavra. Está tendo alguma fiscalização aí. Na Itália, está tendo, tá? Diz que é uma loucura lá. Se a polícia ou alguém assim, tipo, lhe vê na rua e tal, você pode ser preso e pegar até 5 anos de cadeia. Aqui, o que eu soube é que parece que a polícia estava mandando os restaurantes fechar, sabe? Quando, tipo, eles passavam e viam que tinham esse serviço externo, tipo, mesas e cadeiras e tal, eles iam lá e pediam para fechar. Foi o que eu soube. É tanto que acho que 90% dos restaurantes daqui do Porto estão fechados. E aí está aumentando muito a coisa do delivery. Aí, tipo, a Uber Eats aqui, a partir de amanhã, não vai cobrar taxa de entrega nos almoços. Tipo, a rede de restaurante que eu trabalho está funcionando via internet para fazer pedidos e tal, e receber em casa. Está sendo assim. Nossa, o pessoal da entrega que fica complicado para eles, né? Isso. Tipo, pra gente é cômodo, mas ainda assim tem pessoas que precisam fazer isso. E eles estão trabalhando em prol da comodidade das pessoas. Sim, exato. Aqui está tendo um movimento que é, tipo, dá uma determinada hora, acho que da noite, e sai todo mundo para as janelas para bater palma para o pessoal do sistema de saúde. Eu entendo, mas ela, tipo, é interessante, mas tem tantas outras áreas que merecem também os aplausos, não precisa ser direcionado só a isso, porque essas pessoas que trazem comida que as pessoas precisam nas casas mereciam esses aplausos também. Tipo, as pessoas das farmácias que estão abertas mereciam também, dos supermercados e tal, até mesmo dos shoppings que tipo, fizeram protesto dizendo que queriam ir para casa.
que não se sentiam seguros ali mereciam também, porque tem muitas pessoas que não têm escolha. Nossa, com certeza. E é muito triste, tipo, o que a gente gostaria mesmo era que todo mundo parasse, mas infelizmente não dá para parar, não dá para tudo parar, né? Inclusive, principalmente farmácias, essas coisas, eu acho que é o mais tenso, fora o pessoal da equipe da saúde, porque os farmacêuticos que estão ali, eles sabem que eles vão estar lidando com a pessoa doente. Yeah. Então, fica muito complicado para eles. De fato, é a prevenção, né? Lavar as mãozinhas, passar um álcool. Eu confesso que eu fiquei um pouco neurótica, e olha que acabou de chegar aqui, em pegar na mão das pessoas. Quando alguém vem me cumprimentar, eu fico assim. Aqui não rola. Não rola. Tipo, Ai, o cara. máximo que se encostam, que inclusive foi difundido isso, e se você quiser cumprimentar alguém, é junto os pés, acredita? Eu vi um vídeo, mas eu não sabia Foi. que era o que estava rolando. Pensava que era algo É, dinâmico. Assim, tá aqui uma opção para você. Mas não sabia que nada. estava sendo adotado. É sério, tipo, junta os pés e tal, e pronto. Essa é a forma de cumprimentar, mas nada de abraço, nada de beijinho, nada de aperto de mão. É, está certo. Até mesmo familiares e tal. Eu tenho visto histórias de pessoas que vieram do exterior e parece que as pessoas que vieram do exterior para o Brasil, elas mesmo assim precisam ficar em quarentena por uns dias, acredito que são 7 dias, só para garantir. Eu não sei se Sim, está todo mundo fazendo isso, mas foi a última informação que eu tive. Elas ficam em quarentena para garantir que ele não se pegou, não passou para ninguém, porque eu acho que o problema é aí que está o ponto. As pessoas chegam e não sentem nada, mas possuem o vírus ainda, só não se manifestou, e aí né? vai passando. E aí quando se toca, não é só aquela pessoa que veio do exterior que está doente, é ela e mais as pessoas que ela tiveram contato até o dia que ela descobriu que tem o vírus. Então eu acho que está certíssima essa questão de Sim, chegar do exterior e já ficar em quarentena por um tempo. É muito importante. sim. Eu lembro do caso da Gabriela Pugliese, que, tipo, o casamento da irmã dela tinha uma pessoa infectada, e, tipo, ela tá infectada, e tem mais pessoas infectadas, tipo, uma pessoa num casamento de sei lá quantas pessoas conseguiu infectar muita gente, por causa Com do certeza. ambiente, tipo, de tocar, de mexer, de, sei lá, pegar. É muito louco isso. E, nossa, logo um casamento, né? Mas essa pessoa com certeza não sabia. E aí é justamente essa questão. Ela passou para várias pessoas e sequer sabia, né? E eu acho que também isso levanta uma outra questão que é as pessoas que acharem, por exemplo, essa pessoa que estava nesse casamento e que estava doente, que transmitiu para as outras pessoas, ela não se sentir culpada, né? Acho que às vezes eu acho que eu me sentiria culpada se eu soubesse que eu tinha sido eu, mas assim, isso não deveria acontecer. As pessoas não sabem, elas simplesmente não sabem, elas estão lá vivendo a vida dela. Esse é um vírus que para uma gripe não tem que tirar, só Sim, tenho que acrescentar, né, que a gripe vem uma coriza aqui e ali, enfim. E aí as pessoas não sabem. Fica difícil toda vida que você gripar, você ir ali e fazer um teste. A gente sabe que os testes não são baratos, né? Graças a Deus temos o SUS. yeah. E é isto, não dá pra gente também achar que tudo é um coronavírus. E se a gente achar, a gente já vai estar sendo neurótico com essa questão. Talvez Não, seja. diz. Pode falar. E, tipo, uma coisa que eu vi muito aqui, que infelizmente veio junto com isso, foi, e que infelizmente é comum aqui em Portugal, é a coisa da discriminação. Por causa É disso, sério? tipo, você tossir ou você, sei lá, espirrar e a pessoa já olhar assim. Eu entendo, ok, entendo, é realmente uma preocupação, mas eu lembro que muito antes desse surto, tipo, começo de fevereiro, mais ou menos, quando estava ainda só na China, eu via muito isso, as pessoas reagirem dessa forma, muito de olhar, você está com corona, tipo, a pessoa estava gripada ali, tipo, não tinha nenhum caso aqui, a pessoa estava só gripada na vida dela, que tadinha, tossindo, alguma coisa assim. E a resposta que ela tinha, a reação das pessoas era essa, dizer que a pessoa estava com corona, e não sei mais o quê, e coisas assim. Tipo, é chato. É que nem, tipo, quando você tá gripado e você tosse. E você tem catarro. E, tipo, uau, você tá gripado. Isso é como se fosse uma coisa do outro mundo. As pessoas olham para você como se ninguém nunca tivesse tido, mas é tão comum. Né? Quando a gente tosse, que faz aquele barulho, todo mundo começa com aquelas piadinhas. Ah,
Mastigue. Sim. Eu me sinto super desconfortável. Eu odeio quando eu tô gripada e vou tossir em público, porque eu tenho medo desse julgamento. Quando eu estudava, eu tinha muito isso. Eu gripava sempre. E aí, nossa, toda a minha vida eu passei por isso. Meu Deus do céu, é péssimo. Todo mundo olhando pra você. Imagina agora, como é que não tá essa situação? Pois é. E as pessoas não têm culpa. Às vezes elas não têm culpa. Elas só estão tossindo, meu Deus. Nem elas queriam estar tossindo, mas elas estão. Não é? A gente não tem como controlar, né? E como foi que você começou a perceber que a história estava chegando aí? Que o vírus estava chegando por aí? Tipo, literalmente em 2 semanas que todo mundo surtou aqui. Há 2 semanas atrás, tipo, era uma segunda-feira, eu cheguei no trabalho e já começaram as medidas protetivas, e aí foi quando eu vi mais de perto. Eu disse, opa, tá um pouco louco. E aí diminuiu drasticamente o movimento no trabalho, tipo, drasticamente mesmo, tipo, era uma pessoa direto com álcool borrifando nas cadeiras, nas mesas, nas coisas, nas superfícies, e tudo assim do trabalho, a gente usando luva, medindo temperatura e tal, e aí eu vi surtar. E nessa última semana, surtaram muito mais, tipo, muito mais, que foi quando entrou a possível hipótese, uma possível hipótese, não, nada, mas a hipótese de fechar, porque já não estava se fazendo quase nada, então fechar seria a mesma coisa, basicamente, e ainda assim garantiria mais ainda a segurança de todo mundo. E é por isso que fechou. Tipo, o nicho maior que eu tenho de contato são as pessoas do meu trabalho, é o círculo do meu trabalho, então eu vi tudo acontecer lá, de lá. Com certeza. Mas essa mesma proporção, que no caso são 2 semanas, foi a mesma de quando começou a aparecer casos aí? Basicamente, sim, foi quando começou a crescer. Eu lembro que há 2 semanas atrás tinha tipo, pouquinhos, e agora acho que já passa dos 100. Meu Deus. E é muito rápido, muito rápido, muito rápido mesmo. Com É, certeza. é isso que é louco. O que eu acho louco é porque aí é um país pequeno para a quantidade de casos. Tipo, para mim não é proporcional. E eu não sabia. Eu pensava que em Portugal, claro, eu sabia da Itália, mas eu fiquei pensando assim, as pessoas da Itália elas estão em quarentena, né, e tudo mais, e elas não vão poder viajar. Elas sequer podem sair da casa delas. Então, na minha cabeça, Portugal estava ótimo, nossa, perfeito. E aí, quando você começou a me falar que o seu trabalho ia fechar, que até então, antes de você me falar isso, eu ainda estava achando que estava tudo normal, quando na verdade as pessoas já estavam surtando. E quando você me falou isso, aí eu pensei assim, não, deve estar começando as medidas. Mas na verdade não, já estava muito além, né? É tanto que eu sei de outras pessoas que moram em Portugal também e algumas delas saem nas ruas e mostram os estabelecimentos e zero pessoas nas ruas e somente a farmácia. Você só vê gente em um lugar que é a portinha da farmácia. E aí, fora isso, não mais. E eu fico pensando, gente, mas cadê aquela cidade muito bonita e alegre que eu tava vendo, sei lá, um mês atrás? Há um mês atrás tava tudo bem. Exato. Carnaval Tipo, aí. então, o Porto é muito animado, é uma cidade muito viva. E agora Sim, não tá, tá morta. Você anda na rua, não tem ninguém, é deserto, totalmente deserto. E é isso que é esquisito. Tipo, sábado a gente foi no supermercado e eu lembro que as coisas, assim, parece um supermercado mal organizado, de faltar as coisas, assim, sabe? Tipo, de ter sei. passado um arrastão, era a sensação que eu tinha. E que passou um arrastão, e as melhores coisas levaram embora, tudo que não tinha verduras, não tinha pimentão, não tinha cebola, não tinha essas coisas, não tinha batata. A gente comprou quase nada, assim, dessas coisas, porque não havia mais. As pessoas já tinham levado tudo. Não havia nada de papel higiênico, nada. Tipo, Eu tá. vi, assim, as histórias sobre o papel higiênico, outras pessoas de outros países, tipo nos Estados Unidos, eu vi e também tava faltando. E aí teve um dia que eu liguei pra ele e falei, por que as pessoas estocam papel higiênico? Não tem coisa mais importante Parece. para as pessoas estocar. Não é, mas parece que, segundo a história que eu ouvi, parece que em 1962 teve uma crise não sei de que aí, e a China ou o Japão, sei lá, pararam de produzir papel higiênico. E aí passaram-se meses, basicamente, as pessoas sem ter acesso a papel higiênico e coisas assim. E agora, quando tem essas coisas, elas surtam
e querem estocar só papel higiênico. Meu Deus, eu não sei se eu deveria estar rindo disso, mas parece muito engraçado. Foi. Não, vai que tudo volta até 1900 e lá, e vamos levar todos os papéis higiênicos que tem aqui. Tinha uma placa, eu vi umas histórias de uma influencer que estava nos Estados Unidos, e tinha uma placa no papel higiênico que não tinha mais papel higiênico, e tinha uma placa dizendo assim, são limitadas a quantidade de papel higiênico por um pacote por pessoa. E eu fiquei, gente, como é? Por quê? Não é só tomar um banho, fazer alguma coisa assim. Isso. Se as pessoas estão em casa, por que elas não usam água? Não é. Eu imaginei uma coisa bem mais grave do que realmente é. Que seria porque elas tinham medo de faltar água. Mas. Faz sentido? Gente, eu imaginei isso, mas essa história. Nossa, muito louco. Real. Mas faz sentido a coisa da água. Aqui até então, eu lembro que desde que eu vim para cá, nunca faltou água. Inclusive, parabéns Portugal, porque esse problema que não há da falta d'água. As pessoas aqui até são meio conscientes com essas coisas assim. E realmente não há falta d'água. Mas faz sentido, total. Até porque tem a questão do frio, né? Não é que nem aqui que as pessoas estão sempre usando água para tudo nessa vida. Não é. Não, imagino eu, né? Que não seja dessa forma. Tipo, E tipo, tem gente aqui que chove muito. Tipo, eu não sei se isso tem a ver, talvez tenha, mas aqui chove muito. E como você disse, não é tão. Não é um clima quente, tipo, sei lá. Deve ajudar também. Não sei explicar essas coisas. Eu acho que, por exemplo, irrigação. A irrigação precisa existir, não sei, pelo menos no inverno, né? Porque a própria chuva se encarrega disso. Então, é um exemplo que se estende para várias outras situações, né? Tá, agora, quais são as suas expectativas para os próximos meses com relação a este vírus? Olha, eu não sei quando é que eu vou voltar a trabalhar. Eu acho que o verão, que é a época mais, sei lá, mais louca, assim, no Porto, e cheia de gente, tudo flopou. Eu acho que o verão esse ano flopou. Total. E, tipo, uma coisa que, meu Deus, eu acho que eu tenho que agradecer muito é que eu tenho um trabalho para voltar, porque depois que tudo isso for começar a passar, vai ser muito complicado para quem estiver chegando agora. Com certeza. Inclusive, é até uma. É bom que as pessoas saibam disso, né? Que elas esperem um pouco, que elas esperem as coisas melhorar, porque se elas ainda assim forem, vai ficar complicadíssimo para elas. Vai, porque eu acho que ainda assim todo lugar vai ter meio que se reerguer para poder voltar ao normal. Eu espero muito que os empreendedores daqui tenham a cabeça de que crises como essa podem acontecer. E tenham, tipo, reservas de emergência, coisas do que estejam preparados. Mas foi um baque muito grande de surpresa, ainda assim. Porque ninguém imaginava que ia ter uma proporção dessa. E tá muito louco. Foi muito rápido. Eu tenho expectativas de curto prazo. Eu acho que isso não deve durar. Deve durar em média uns 6 meses. Eu acho que no final das contas vai ser controlado e razoavelmente esquecido. E eu espero muito, porque, sinceramente, eu espero muito que o quanto antes essa situação termine. Não é legal as pessoas estarem vendo a cidade dela se transformar numa cidade assim. Tá chegando aqui agora. É claro que aqui no Brasil ainda não começou, mas a gente fica em choque, né? Tipo, eu fui no supermercado sábado e mesmo no interior do Ceará, que agora que apareceu 3 casos na capital, eu vi pessoas já de máscara fazendo compras e eu fiquei pensando, não pode ser que isso esteja acontecendo aqui. Eu não acredito que esse vírus veio achar a gente aqui. Não é, eu tava olhando pra gente dizendo, eu queria tu estar em Jaguaribe. Que é tipo o fim do mundo. Eu disse, não vai chegar lá, meu Deus. Sei lá. Não tem condições, não tem. E aí parece que teve uma suspeita aqui em Moeiro, depois descartaram essa suspeita, e enfim, tá na hora de ficar alerta, né? Eu não quero chegar ao ponto de ter que ficar na minha casa. Acho que eu não iria gostar nem um pouco, porque eu sou rolezeira. Mas é isto.
também tinha vontade de visitar meus parentes nesse primeiro semestre em Fortaleza, mas acredito que eu não vou mais. Inclusive, fico preocupada com eles, porque é inevitável, né? Em Fortaleza nada está parando ainda, somente as faculdades, alguns órgãos públicos, mas algumas pessoas, a grande maioria das pessoas, eu diria, estão em trabalhar, estão em pegar o ônibus lotado, estão lá. E aí é só mesmo ter muito cuidado e tentar fazer com que isso diminua rápido. Acho que só depende da gente também. Sim, exatamente, só depende da gente. Se for ainda assim, a gente pode fazer muita coisa. A Tudo, gente, praticamente sim, tudo. Então é isso, gente. Esse foi o nosso primeiro podcast de vários, eu espero. E eu espero que vocês tenham gostado e que vocês se conscientizem e tomem precauções para esta doencinha que muito em breve vai se minimizar ou até desaparecer, quem sabe, né? Vamos torcer. é isso. Que venham os próximos episódios com temas mais felizes. E bem aleatórios. Yeah. Sim, é isso. Sim, é isso.